Bom, baseado nesse princípio de que não é o carboidrato o vilão para o controle glicêmico, mas sim a gordura, eu quero te convidar para ver alguns estudos publicados sobre esse assunto. Porque pensa só, numa dieta low carb, eu tiro o carboidrato e eu tenho a expectativa que com isso o nível de insulina vai baixar. Então com isso eu vou ter um controle adequado. Mas como é que eu sei se melhorou? Porque se não chega o carboidrato, eu não sei se ele está sendo bem ajustado pelo organismo. O que é muito diferente de você fazer uma dieta onde você reduz a gordura, aumenta o carboidrato e se a célula realmente está mais adequada nesse ajuste de controle glicêmico, com mais carboidrato eu mantenho o melhor controle. Então eu gostaria de fazer uma avaliação para ver o que acontece com o indivíduo que aumenta o carboidrato da dieta, reduz a gordura e ainda que é diabético. Então nós temos vários estudos nesse contexto. Eu fiz uma revisão de todos os estudos publicados sobre esse assunto. Todos eles mostram exatamente a mesma coisa, que você melhora muito o controle glicêmico ao reduzir a gordura da dieta e aumentar o carboidrato. Então eu quero te convidar para ver alguns desses estudos, tá? Porque são vários, todos com o mesmo efeito, mas vou trazer alguns para vocês entenderem e verificarem como é possível a gente melhorar a glicemia, aumentando o carboidrato e reduzindo a gordura. Então, desse trabalho é o do Bernard, e ele fez o seguinte, ele recrutou 99 pessoas com diabetes, pessoas onívoras, e fez uma intervenção por 22 semanas. Então, ele separou em dois grupos. Um grupo para seguir uma dieta onívora e o outro para seguir uma dieta vegetariana estrita. O interessante é que na dieta vegetariana estrita, ele reduziu a gordura, que nós geralmente usamos em torno de 25%, 30%, para menos do que 10% das calorias. E ele aumentou o teor de carboidrato, que normalmente se usa 55%, 60%, ele aumentou para 75%, o que é um aumento muito expressivo. E ele orientou que esses indivíduos comessem à vontade e tirou todas as fontes de gordura como uma estratégia para que os pratos ficassem volumosos com menos calorias. E a dieta onívora, de forma muito interessante, ele não deixou os indivíduos com uma dieta qualquer. Ele utilizou a dieta preconizada pela American Diabetic Association, ou seja, uma dieta tida como a melhor dieta pelos estudos científicos, para poder avaliar realmente qual das duas dietas seria mais interessante. E era uma dieta com uma quantidade de carboidratos em torno de 55%, gordura mais ou menos 25% a 30% e um baixo teor de gordura saturada. Claro que não dá para ficar tão baixo quanto era uma dieta vegetariana estrita, né? Mas é uma dieta bem elaborada. Interessante que esses indivíduos com sobrepeso, quando eram veganos, né, no grupo que ia seguir uma dieta vegana, eles eram orientados a comer à vontade. E os onívoros tinham que fazer uma restrição de 500 a 1000 calorias por dia como uma garantia de emagrecimento. E dos participantes, interessante, porque 3 na dieta vegana não conseguiram completar a dieta e 8 não conseguiram completar a dieta preconizada pela Associação de Diabetes Norte-Americana. Isso é interessante porque os estudos têm mostrado isso, que é muito mais... As pessoas conseguem dar mais continuidade nesses tratamentos com uma dieta vegana, onde tem volume para se comer à vontade, do que uma dieta onívora, onde precisa fazer uma restrição para chegar no ponto de emagrecimento que é necessário. E olha só que interessante, aqui ele mostra o perfil da dieta antes e depois da intervenção, que eu quero mostrar para vocês as diferenças. Então olha só, em termos de calorias, antes e ao término da dieta, a gente vê que houve uma redução de calorias, tanto no grupo vegano quanto no onívoro. Houve uma redução expressiva da ingestão de proteína nos dois grupos, sendo que o vegetariano ingeriu menos proteína ainda do que o onívoro, pelo planejamento da dieta de menor teor de proteína. O mais interessante é a gente observar o teor de carboidrato. Veja só que fantástico isso. No grupo vegetariano, o carboidrato foi aumentado de 205 gramas para 251. Isso representa um aumento de quase 50 gramas de carboidrato, 200 calorias de carboidrato. No grupo onívoro, houve uma redução da ingestão de carboidrato em quase 50 gramas, ou seja, em quase 200 calorias. A gordura total, ela foi reduzida nos dois grupos, de forma mais significante nos vegetarianos. O teor de gordura saturada foi bem menor no grupo vegetariano. Colesterol não é o caso aqui, mas também houve uma redução muito mais expressiva no grupo vegano. E veja só que interessante as fibras, como dobrou o consumo praticamente no grupo vegano e se manteve estável e igual no grupo onívoro. Ao longo dessas 22 semanas foi avaliado o que ocorreu com os parâmetros todos que estavam sendo avaliados.
Então veja só que interessante. O grupo vegano teve uma redução de 43% da utilização do uso de medicamentos, nessa necessidade de uso de medicamentos. O grupo onívoro, a redução foi de 26%, ou seja, foi muito maior no grupo vegano. A hemoglobina glicada, que é o nosso parâmetro de controle glicêmico dos últimos 3 meses, teve uma redução mais expressiva no grupo vegano do que nos onívoros. E veja só que interessante, no grupo vegano e no onívoro, que mantiveram o uso de medicamento, essa redução foi muito mais expressiva. E essa redução de hemoglobina glicada que acontece no grupo vegano, ela é equivalente a uma terapia medicamentosa com um remédio para controle de diabetes. Então, a gente pode dizer que uma dieta vegana, baseada em alimento natural integral, com alto teor de carboidrato e baixo de gordura, tem o mesmo efeito que usar um remédio para controle de diabetes. A redução de peso foi mais expressiva no grupo vegano, que usava muito mais carboidrato e bem menos gordura do que no grupo onívoro. O emagrecimento em quem tomava medicamento, quem manteve os medicamentos, foi mais expressivo ainda no grupo vegano do que nos onívoros. Houve redução tanto de colesterol mais significativa no grupo vegano, tanto no total quanto nas suas frações. Esse aqui é um gráfico que mostra para a gente, em azul, como foi a hemoglobina glicada, que é esse controle glicêmico de 3 meses, de média, no grupo vegano, e em vermelho no grupo onívoro. E a gente vê que ao longo de todo esse período, principalmente de forma muito expressiva, depois de 11 semanas, houve uma redução muito mais significativa no grupo vegano do que no grupo onívoro. Isso evidencia um melhor controle glicêmico quando você reduz a gordura e você aumenta expressivamente o carboidrato. E esse estudo, na realidade, ele foi continuado por mais 74 semanas, ou seja, 1 ano e meio. E aqui nós temos esse gráfico mostrando esse controle de hemoglobina glicada, que mostra que ao longo de todo esse período, o grupo vegetariano teve um controle melhor do que o grupo onívoro. Vale a pena olhar esse outro estudo também, que é do McDowell, que ele é bem interessante, que eu trouxe só para você ver o que acontece quando você faz uma intervenção por 1 semana, aumentando o carboidrato e reduzindo a gordura. O McDowell ele tem um programa de inserção alimentar, de ensino, e ele coloca as pessoas num hotel na Califórnia e ele faz todo um acompanhamento. Então ele reuniu aqui uma quantidade de pessoas, 1.615 pessoas, eram pessoas onívoras, dentro desse perfil alimentar 64% tinham dislipidemia, quase 40% eram hipertensos, 79,5% usavam pelo menos um medicamento para diabetes, hipertensão ou dislipidemia e 71,6% acima do peso. O que ele fez? Ele faz uma dieta que nós chamamos de dieta 80-10-10. 80% das calorias da dieta são oriundas de carboidrato, 10% de proteína e menos que 10% de gordura. Então veja que interessante, se a gente for avaliar, o teor de carboidrato preconizado nas dietas está em torno de 55-60%. Ele faz uma dieta com 80%, que é maior do que qualquer diretriz recomenda de consumo de carboidrato. Só que para isso ele reduz a gordura também. E da mesma forma, veja só, sem limite de ingestão de calorias para essas pessoas. Por quê? Nessa condição onde você tira a gordura, o prato fica enorme, fica muito volumoso com menos caloria. Então a gente consegue fazer com que esses indivíduos comam à vontade, sem aumentar tanto a ingestão calórica. E veja só que interessante aqui o que acontece em apenas 1 semana seguindo essa alimentação com 80% de carboidrato. A redução de peso é de 1,4 quilos. A glicemia, juntando todos os grupos, teve uma redução de 3 mg por decilitro. Só que se a gente for estratificar cada grupo, as pessoas que não tinham nenhum problema com glicemia tinham uma redução só de 1 mg por decilitro de glicemia, que é realmente muito pouco, apesar de significativo. As pessoas pré-diabéticas tinham uma redução de 8 mg por decilitro de glicose. E as pessoas diabéticas tinham uma redução de 17 mg por decilitro, o que é muito expressivo. O que é importante notar nesses estudos todos é que o ponto importantíssimo na elaboração dessa dieta com mais carboidrato é que todo esse carboidrato é da sua forma natural e integral. São alimentos inteiros de baixo índice glicêmico. Não entra nessa condição o açúcar simples, o açúcar branco, ou de nenhum outro tipo, não entra arroz branco, pão branco, macarrão branco e nenhuma guloseima à base de produto refinado. A alimentação é totalmente natural e integral. E isso mostra pra gente como o carboidrato não é um vilão para o controle glicêmico.